Fala, meus amigos do canal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Cara, que pregão difícil hoje, hein, galera? Vou mostrar para você aqui, basicamente, cara, só alta, 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 né? Mas eu vou mostrar o meu resumo e vou mostrar o que eu fiz na sala ao vivo, tá? Hoje foi um dia de stop para mim, beleza? Quando a gente tem essa maturidade para poder enxergar o nosso stop, enxergar que tá na hora da gente parar, eu vou mostrar para vocês exatamente tudo o que aconteceu, beleza? Mas, lembrando mais uma vez, cara, toca aí embaixo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você poder me ajudar. Estamos chegando praticamente nos 500 inscritos aí, tá indo numa velocidade bem legal. Então, gratidão você que está acompanhando aí, beleza? E bora lá para o nosso fechamento de mercado, beleza? Hoje eu estou gravando um pouquinho mais cedo, porque eu não vou conseguir gravar depois, e como eu não vou fazer mais operações, então vou mostrar para vocês o que eu fiz e o que eu fiz também na sala ao vivo com a galera, beleza? Então bora lá. O dia começou basicamente dessa forma, né? Ele abriu num gapzinho de baixa, tá? Ele já deu meu setup de abertura aqui. E aí o que eu fiz? Eu simplesmente fiz uma venda no índice nessa região aqui, logo no começo do pregão, tá? Porque ele estava fazendo confluência aí com as minhas entradas, tá? Eu fiz uma venda nessa região, coloquei meu stop atrás. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um cálculo aqui, eu sempre faço esse cálculo, tá? Que é o cálculo do quê? Quando eu faço essa venda, eu sempre gosto de pegar, por exemplo, ó, repara aqui, ó, eu tive 190 pontos aí de risco, né? E olhando até o final foram 200 pontos aí de gain. E aí o que eu fiz? Eu larguei minhas parciais aqui no fundo, tá? E depois eu migrei o meu stop pro 0 a 0. Quando eu migrei o stop pro 0 a 0, o mercado veio e me tirou. Só que aqui eu já consegui pegar um lucro bem bacana, porque eu acreditava que ele poderia vir propagar aí uma operação um pouco mais forte no período da queda, tá? Só que logo em seguida, o que aconteceu? Comecei a enxergar todo tipo de movimentação, tá? E aí eu consegui enxergar o quê? Olhando para esse candle aqui, esse é um candle elefante, tá? Pode ver um candle elefante anulando, né? Ele sendo anulado, ele sendo engolfado. Eu faço uma compra nessa região e eu deixo meu stop aqui no fundo. E aí quando eu falo para vocês o seguinte, eu falo, cara, não são todos os dias, infelizmente, que a gente vai acertar, né? E eu fiquei comprado nesse movimento, quando ele subiu, eu bati as minhas parciais, bonitinho aqui, né? Porque ele chegou a andar um pouquinho, ó, se vocês olharem, ele chegou a andar 100 pontos, eu lembro que eu bati a minha primeira parcial com 120 pontos, o mercado começou a voltar, e olha só o que aconteceu. Ele voltou, eu peguei, migrei meu stop aqui para trás dessa região, e aí o que aconteceu? Ele veio me estopar. Ou seja, eu estava sempre protegendo, protegendo, protegendo. Só que logo em seguida, olhando pelos 2 minutos, tá? Vamos pegar aqui os 2 minutos, porque é muito interessante você olhar todo o cenário e ver exatamente tudo isso que acontece, né? O mercado ele me forma uma NRB, tá? Que foi nessa região aqui, então ele formou esse padrão. E na anulação desse padrão eu efetuei a minha venda. Beleza. Fiz a minha venda nessa região, o mercado veio, voltou, me estopou. A segunda vez, eu ainda estava com ponto de cobertura positivo, tá? Eu vendi aqui na anulação dessa GBTO. Então, o que é essa anulação? O mercado faz essa barra e essa barra ela é engolida aos poucos. E aí, automaticamente, eu faço a minha venda, o mercado volta e me estopa novamente. Porque o meu stop, eu faço a entrada de venda aqui embaixo, o meu stop fica um pouco acima. O mercado me estopou. E aí veio a abertura de mercado. Eu poderia ter virado a mão aqui, ter pego todo o movimento? Poderia. Só que esse ponto, galera, é o ponto mais crucial para mim. Qual que é o ponto? Cara, se eu já tô errado, tá? Eu tô com viés vendedor. Eu já acordei hoje com viés vendedor. Então não adianta eu querer ficar forçando a barra. Por que não adianta? Porque senão eu vou ficar sempre ali olhando as operações, e aí eu falo, cara, eu vou ficar começando a jogar para o meu subconsciente o seguinte, eu vou começar a buscar operações de venda, vou ficar buscando, e aí o que vai acontecer? Vou acabar tomando stop nas operações. Então, assim, antes de eu me exceder já no meu limite de perda, para que eu vou continuar forçando a barra? E aí passou esse tempo, né? Eu lembro que o mercado foi esticando, e aí eu fui almoçar, voltei, fui fazer um monte de coisa, tal. Quando chegou nas 11h30 da manhã, para quem não sabe, às 11h30 da manhã,
teve a abertura do mercado Dow Jones porque mudou o horário, tá? Eu fiz uma venda nessa região, beleza? Então olha o tanto de tempo que eu esperei para fazer isso. E aí antes que você fale, Michael, mas caramba, você não já tinha feito ali determinado o teu limite de stop e tal? Beleza. Mas uma coisa interessante, vocês têm que imaginar o seguinte, eu já estou muito para frente esse mês. Então, hoje de manhã, quando eu fui me expor, em vez de eu me expor com a minha mão cheia, eu sempre fui eu fui montando as minhas posições e não chegou a dar tempo a montar todas as posições, porque eu sempre vou piramidando as minhas operações para frente. E aí eu operei a minha mão mínima. Para quem não sabe, a minha mão mínima é 5 lotes só, beleza? E aí eu faço uma venda nessa região e qual foi o cálculo que eu fiz aqui? Foi a questão do meu stop. Então olha só o tamanho do meu stop nessa região. 80 pontos. O meu risco e retorno ele ficou muito bom, porque veio essa anulação com muita força, tá? E olhando pelo time frame maior, vamos puxar aqui. Olha só que bacana, ele forma o meu padrãozinho de livro. Qual que é o padrãozinho? É esse padrão. Se esse padrão ele é violado, você também faz a venda aqui. E aí o que aconteceu? Fiz a minha venda, esse movimento ele foi extremamente grande, né? Eu acredito que deu quase 500 pontos aí. Vamos olhar? Ó. 580 pontos, tá vendo? Foi um movimento bem bacana. Só que por conta de já estar no stop, eu vi que o mercado está numa tendência de alta, e além dele estar na tendência de alta, ele estava brigando contra as médias, eu saí com 250 pontos desse trade. Então, assim, a minha perda hoje foi uma perda mínima, tá? Não foi aquela perda que me quebrou, não foi aquela perda que vai me tirar dos pregões. Então, por isso que eu falo, eu compartilhei os resultados dentro do meu grupo da sala ao vivo. Então, esse é o ponto, cara. Quando você está operando no mercado variável, você tem que aprender a assumir a tua perda. Não adianta você querer ficar forçando a barra, forçando a barra, forçando a barra. Chega uma hora que você forçando a barra, você vai quebrar seu capital, a dor é muito maior, você acaba ficando sempre naquele viés de ficar toda hora ali colocando operações, clicando toda hora. Não, então eu tive paciência para poder fazer isso, né? Com certeza eu poderia ter virado a mão aqui também, porque ele formou vários eventos de ignição, tanto no 2 minutos, quanto no 5 minutos, quanto no 10, que é um dos tempos gráficos ali que eu acabo olhando, tá? Só que o porquê que eu não virei a mão aqui? Pô, tava com uma média de 20 na frente, a média de 8 ainda estava se cruzando, eu tinha uma média de 200 na minha frente, então por isso que eu não quis fazer esse processo de virada de mão, tá? E sempre, tá? Olhando aqui para o cenário nos 2 minutos, o único setup que me permite virar a mão é o setup de RBTO e GBTO, né, que é Green Bar Takeout e a Red Bar Takeout. Então, assim, cara, é muito mais fácil você esperar, às vezes, passar aquela euforia, tal, e na abertura do mercado Dow Jones foi onde eu consegui ali colocar um pouco de dinheiro no bolso, amenizar um pouco da minha perda. Eu não segurei tudo porque, pô, já vi que eu já estava num viés extremamente errado, a operação andou, eu peguei os 250 pontos, tá? Quando ela cravou aqui na frente da média de 8, beleza? Foi uma operação puta bacana aqui, porque eu esperei pra caramba, mas existe aquele ponto. Eu já estava com 2 operações aonde eu já tinha tomado stop, né? Eu já tinha feito 3 operações no dia, para ser mais exato. A primeira do dia deu gain, foi na abertura do mercado. A segunda stop, a terceira stop. E a quarta operação deu gain. Então, assim, uma frase que eu aprendi, que eu levo para minha vida, isso aqui de verdade. O mercado, ele tira dinheiro dos pacientes, dos impacientes, e ele coloca no bolso dos pacientes. Então, cara, eu esperei toda a euforia passar, todo aquele negócio, eu vi o movimento inteiro aqui na minha cara, aqui, exatamente nessa tela que vocês estão vendo. Eu vi o movimento subindo. Só que nessa hora, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Vou pegar um café, já tomei 2 stops, esfriar a cabeça, na hora que der meu padrão, eu vou encaixar meu operacional e talvez ou eu recupero toda essa perda e volto para praticamente um 0 a 0, ou eu consigo fazer um lucro bem bacana nessa descida. Ah, Michael, e o porquê que você não segurou esse trade? Por conta dessa questão que eu falei para vocês. Eu preferi proteger e amenizar minha perda, tá? Para quem não sabe, eu estava R$400 ali, mais ou menos negativo, né? Cheguei a ficar R$100 aí positivo, depois o mercado voltou e me tirou com R$112 mais ou menos negativo. Então assim, mão mínima, o que eu sempre falo, o que importa é o resultado do mês. Então assim, é igual um campeonato. Quando você vê ali o Corinthians, o Santos, Palmeiras, enfim, todos os times jogando, até o final do ano ali, eles estão jogando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. E aí o que vai acontecer? Eles vão empatar rodadas, eles vão perder, eles vão ganhar, enfim, vai passar tudo isso.
Só que o mais interessante é o quê? Quem se mantém na ponta é às vezes quem faz mais gol, ou quem faz um movimento mais decisivo. Enfim, então isso aqui é um campeonato, galera. O porquê que eu falo para vocês direto, cara, respeita suas perdas, porque vale a pena. Por exemplo, se eu tivesse me excedido hoje, Deus me livre, eu vou lá, começo a enfiar lote, enfiar lote, enfiar lote, recupero, e aí a minha confiança ela aumenta, só que eu fico saindo do meu operacional e saindo do meu planejamento operacional, que é o mais importante. E aí a pessoa acaba entrando naquele viés de loucura e acaba perdendo dinheiro mais do que deve. Então assim, cara, paciência, um dia de cada vez, o mercado você vai vencendo ele aos poucos ali e colocando dinheiro no bolso. Beleza? Então, basicamente foi isso, tá? Espero estar ajudando você aí nos fechamentos de mercado. Eu acredito que isso ajuda muito a pessoa ter mais clareza ali dentro da bolsa de valores. E qualquer dúvida que você tiver, toca nos comentários aí, digita um comentário para mim saber se esse conteúdo está fazendo sentido, não está fazendo sentido. E lembrando, deixa o seu like, curte, compartilha com seus amigos. Tamo junto e é só o começo. Valeu, vambora, porque o topo é o meu e é o teu lugar. Beleza? Fica com Deus aí, turma. Tamo junto.